paz do Senhor a todos os irmãos, em especial a classe dos adolescentes. Vamos a mais um resumo da nossa escola dominical, que é a nossa revista Viver Mais, lição número 4, que fala sobre o pecado de Sansão. No versículo-chave fala que vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios capítulo 6, versículo número 1. A nossa introdução da revista fala que Sansão foi um dos juízes de Israel, a quem o Senhor deu grande força física, como sinal do seu mover. A força de Sansão dependia exclusivamente da fidelidade ao voto de nazireado, que incluía não beber bebida forte, não cortar o cabelo, nem tocar em nada considerado imundo pela tradição judaica, para não se contaminar. Embora fosse como um herói, Sansão também agia muitas vezes como um vilão. Ele tinha uma enorme fraqueza pelo sexo oposto. Por um momento de prazer, ele colocava tudo a perder, inclusive a sua unção de nazireu. Ele jamais foi feliz no amor, e os seus olhos foram o motivo da sua derrota. A Bíblia fala que se você tem alguma coisa que o faça pecar, é melhor que você arranque e fique sem. Se a tua perna faz você tropeçar, você arranque ela, que é melhor você entrar com uma perna só no céu do que as duas no inferno. A vida de Sansão sempre foi uma vida complicada. A gente pode levar hoje em dia como se fosse os jovens que tem só o momento dele de prazer, de viver, de curtir, balada, zoeira, bagunça. O que interessa para eles é o hoje ou amanhã. Tanto faz. O que interessa para eles é o hoje, é o presente. Não tem o respeito próprio, o respeito para com seus pais. Às vezes a gente fala que os nossos pais eles são taxativos, são chatos, mas como a gente referiu em algumas edições passadas, eles sempre querem o melhor para nós, os filhos. Então, o adolescente ouve mais de seus pais, tem um relacionamento bom com seus pais, ouça o que eles têm a dizer, porque eles sempre querem o melhor para os seus filhos. E na lição, a gente fala lá no 1, fala que Sansão ele sempre brincou com o pecado. Na lição ele tem uma ressalta que se ele tivesse vivido nos dias atuais, ele seria uma das melhores pessoas, que teria feito os maiores feitos no mundo. Mas só por causa do seu espírito de compactuar com o pecado, de ele se entregar ao pecado, porque aquilo que é bem visto pelos seus olhos, os olhos, vamos dizer assim, os olhos humanos, os olhos carnais, ele se entregava com mais prazer. E Sansão ele veio com uma promessa de unir o povo de Israel. A rebeldia de Sansão lhe trouxe graves consequências. Ele ignorava os conselhos dos pais e viveu a vida de maneira inconsequente, cuidando apenas de si mesmo e de seus deleites pessoais, ou seja, ele vivia para a sua própria glória. Sem um temor à voz estabelecido por Deus, Sansão alimentou o coração com o que os olhos lhe desejavam. Então aquilo tudo que era bem visto aos seus olhos, ele achava que deveria fazer. Ele sempre teve aos seus belos prazeres. E o maior adversário de Sansão foi ele mesmo. Ele perdeu para ele mesmo. A Bíblia fala que a gente devemos fugir de nós mesmos, entendeu? Resistir ao mal e fugir de nós. E às vezes é chato você, porque o adolescente ele tem essa necessidade de viver em sociedade, viver em grupo, ser aceito. E às vezes, para você ser aceito, você tem que fazer certas situações que realmente se condiz contra a palavra de Deus. Então, jovens, se mantenham firmes na presença do Senhor. Porque na 2 fala que as aparências enganam. Sansão viu uma linda jovem que lhe atraiu e logo disse aos pais que queria se casar com ela. A moça, porém, era uma filha dos filisteus. Se foi amor à primeira vista ou pura carnalidade, nós não sabemos. A verdade é que aquele casamento não correspondia à vontade de seus pais, nem se ajustava à vontade de Deus. Os pais de Sansão não entendiam porque os filhos eram tão rebeldes, embora naquela situação específica
houve um propósito de Deus contra os filisteus. Sansão, ele se ia muito o que ele via. E realmente aquela moça, como a Bíblia relata, era uma moça muito bela, muito formosa. Então ele se deu pelo prazer daquela situação, no prazer da carne. Então ele se entregou ali a Dalila de forma errônea, uma forma pecaminosa. E a Bíblia ela condenava que os filhos de Israel não se juntassem com povos estranhos. A gente pode levar hoje em dia, no nosso dia a dia, gente que, adolescente ou jovem, que se envolve com gente que não professa a mesma fé. Gente que é jovem ou adolescente, às vezes um namorado, ou até próprias amizades que não condiz com a palavra de Deus, que vai desencaminhar a pessoa a cometer pecados, a cometer erros, a se desviar do caminho do Senhor. No 3 fala que Sansão ele foi derrotado pela sua própria soberba. Quando ele estava indo com os pais a Tima, um leão bravo veio na direção de Sansão, mas ele o matou. Para você ver que ele tinha grandes feitos naquela época. A imagem seguinte fala: após essa grande demonstração de força, ele foi até o vale de Sorek, onde encontrou Dalila, porque se afeiçoou. Além desses grandes feitos, ele também arrancou um portão de uma cidade que pesava mais de 1 tonelada. Ele incendiou o acampamento dos filisteus e feriu mais de 1000 com a queixada de jumento. Então, para você ver, ele teve grandes feitos, mas isso eram coisas que agradavam seus olhos, agradavam seu ego, agradavam ele. Porque acontece, em vez de aquilo tudo que ele estava fazendo fosse para a glória e a honra do Senhor, ele fazia aquilo para seu próprio ego, seu próprio eu. E isso agradava muito seu coração. Então, uma conclusão que nós tivemos é que Sansão teve os olhos furados pelos filisteus, os mesmos olhos que levaram a pecar contra Deus e contra seus pais. Com a vida de Sansão, podemos aprender que as aparências enganam e o pecado cega. Fique atento, porque o pecado ela cega a pessoa. Às vezes, quando a pessoa está no pecado, ela não consegue ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus, sentir o afago do Senhor. Então, porque a pessoa está afastada dos caminhos de Deus, ela se cega, espiritualmente falando, ela se torna uma pessoa cega. Então, devemos afastar tudo aquilo que nos cega diante de Deus. Às vezes a gente tem uma mania, ou às vezes um comportamento, ou às vezes certas atitudes que nós tomamos que deixa a gente cego diante de Deus. Então, isso nós devemos arrancar. Não devemos, como a Bíblia fala, é mais fácil você entrar no céu com um olho do que 2 no inferno. Que Deus continue abençoando a casa dos adolescentes. Isso é um pequeno resumo da nossa escola dominical, nossa revista Viver Mais. Na próxima lição nós voltamos falando sobre Timóteo, que foi um exemplo de fé, que os adolescentes possam estar estudando em casa, refletindo sobre as palavras e tudo que foi falado. Então, desde já eu agradeço a presença de todos. A gente está nessa pandemia do Covid-19, então vamos estar sempre trazendo esses pequenos resumos aí da escola dominical. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.